você, para os seus filhos, para todo mundo. É uma palavra que vai trazer bênçãos na sua vida. Amém? Hoje, nós vamos ministrar uma palavra e eu gostaria que ela ficasse marcada no seu coração e na sua mente. Que ela pudesse trazer mudança na sua vida. Literalmente. Já falei, eu não sei o que você está precisando. Mas se você veio aqui, porque você veio buscar. Todo dia a gente busca. Todo dia a gente está buscando. Então nós vamos primeiro orar por essa palavra. Para que ela possa literalmente fazer efeito na sua vida. Que ela possa ser eficaz. Que ela possa ser uma palavra rema. E que você possa entender e aplicar na sua vida essa palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor Pai, graças nós te damos pelas nossas vidas, por esse culto, pelo louvor. Senhor Pai, nós cremos que é da vontade do Senhor nos trazer uma palavra que vai nos edificar nesse dia, nessa noite. Senhor Pai, abra o nosso coração, a nossa mente e o nosso entendimento. Que essa palavra possa entrar diretamente e fazer o efeito. Senhor Pai, que ela possa nos mudar, que ela possa nos transformar. Senhor Pai, que ela possa falar dentro de cada circunstância que nós estamos vivendo. Senhor Pai, me usa que eu possa ser um canal livre e desobstruído, para poder trazer uma palavra da parte do Senhor para a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós sabemos que a nossa vida como crente, ela tem fases. Ela é feita de degraus. Então você passa pelo primeiro, você tem que passar pelo segundo, pelo terceiro, para você ir acessando as coisas de Deus. Para você ir pegando, né, como se fosse um pé, por exemplo, aqui de mexerica. As primeiras estão baixinhas, mas as outras vão começando a ficar altas. Então você precisa subir o nível para você aproveitar daquela outra parte que está mais alta. Na nossa vida também é assim. Nós fomos salvos, nós recebemos a salvação, mas hoje nós precisamos avançar. Nós precisamos subir mais, porque a salvação nós já temos. Nós não vamos mais para o inferno, não é? Nós não temos mais nenhuma maldição sobre nós. Nós não temos mais nenhum pecado. Tudo foi liberado. Mas nós precisamos avançar, né? Que diz no subtítulo aí, pelo sangue fomos salvos e feitos justos diante de Deus. Deus, quando Ele olha para nós, Ele não olha para a nossa justiça, né? Se talvez você é acostumado a ouvir que você é justo por aquilo que você faz, você vai sofrer muito quando você chegar lá diante de Deus. É como se você fizesse um bolo de chocolate para Ele, e aí na hora que você chegasse lá, Ele não gosta de bolo de chocolate. Mais ou menos por aí. Então, o que te faz ser justo? O que te faz poder chegar perto de Deus, chamar de papaizinho, de pai, aba pai, e pedir? O que faz isso? É o sangue. Quando Ele olha para você, o sangue te cobriu. Quando Ele olha para você, Ele vê Jesus. Ele vê Jesus. E aí o que acontece? Na hora que Ele vê Jesus, Ele não pode negar o seu pedido. Porque Ele está vendo o Filho dele. Quando você aceitou Jesus, Jesus entrou dentro de você. E agora a Bíblia diz que você é um só com Ele. Não tem mais como separar. Quando olha para você, você não é só a imagem e semelhança. Não, agora você é igual a Ele. Ele tem parte dentro de você e você tem parte nele. Então, agora você é justo. Mas você não é justo por aquilo que você fez, por aquilo que você faz e por aquilo que você ainda vai fazer. Não, você é justo porque o sangue derramado lá na cruz te lavou, te limpou.
É Ele que te fez justo. Lá no Velho Testamento, os sacrifícios, eles encobriam os pecados. O sacrifício tinha um valor, mas era um valor temporário. Ele valia só um tempo. Todo ano tinha que fazer o sacrifício. Todo ano tinha que ir lá. E além do mais, o ano seguinte dependia do tipo do sacrifício. Dependia se Deus ia aceitar o sacrifício ou não. Se Deus não aceitasse o sacrifício, o próximo ano era um ano ruim. Mas hoje não. Hoje você vive justo para sempre, justificado para sempre, salvo para sempre. Por quê? Porque Jesus, uma única vez, desceu do céu, se fez homem, morreu na cruz, fez o sacrifício para que nunca mais você pudesse se sacrificar, ter que se sacrificar para ser reconhecido pelo Senhor. Cristo te justificou diante de Deus. Tudo aquilo que era para você, Cristo levou sobre ele. Tudo aquilo que era dele, ele colocou sobre você. Então, hoje, Deus olha para você e te vê justo. Ele vê que você hoje está justificado pelo sangue. Mas esse sangue aqui, ele não lavou, ele não encobriu, ele acabou com tudo que tinha na sua vida. Às vezes a pessoa fala assim, mas os pecados, né, futuros também? Os futuros também. Quando você nasceu, Jesus não tinha, já tinha morrido, mas o perdão já estava liberado para você. Então, o sangue, ele limpa, tira, te justifica, mas nós precisamos ainda subir para novos níveis. Esse é bom, é excelente, você ser salvo. Mas Deus tem muito mais para você. Deus não quer que você receba e segura, receba e guarde. Não, o Senhor quer que você receba e libere. Receba e sempre você queira mais dele, mais dele. Então, eu recebi a salvação, agora eu sou justo, meus pecados foram perdoados. Nenhuma condenação mais há sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Muito bom, mas Deus tem mais para você. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter uma vida junto com você. Ele quer que você necessite dele para tudo. Estou vendo ali o Valentinha lá. O Valentim tem poucas coisas que ele faz sozinho. Eu não sei, né? É muito bom, não. Eu nunca vi, não. Como diz o Pedro, né? Nem quero ver. Tem certas coisas que o Valentim faz sozinho. Mas o restante, tudo ele depende dos pais. E aí os pais ficam tristes porque ele depende. Se ele ficar 1 hora dormindo, já vai lá olhar. Uai, o que está acontecendo com ele? Que ele não chorou e não pediu nada. Por quê? O pai fica satisfeito quando você depende dele. Você já recebeu uma porção, mas você precisa querer mais, buscar mais. Você precisa desejar mais. Aqui fala que o sangue te fez justo. Mas a água é o suprimento que vai te purificar para que você possa desfrutar da comunhão com Deus. O que faz com que nós, às vezes, deixamos de aproveitar daquilo que Deus tem para nós, daquilo que o Pai tem para nós? É o relacionamento. Às vezes você tem um relacionamento muito superficial. Você não conhece o seu pai direito. Você já ouviu falar. Você até sabe que ele mora lá no céu. Mas às vezes você não consegue chegar até ele. Por causa de quê? Porque você ainda precisa avançar mais um pouco. Deus, quando criou o homem, já estava tudo pronto. Deus já tinha feito o jardim, colocado lá as árvores, os animais, tudo. Ele fez tudo.
já estava tudo pronto. Ele foi e colocou o homem. Mas a vontade de Deus não era que o homem se sacrificasse, não era que o homem sofresse, não era que o homem vivesse por ele mesmo, mas a vontade de Deus era que o homem vivesse na dependência dele. Por que isso? Porque toda vez que o homem dependesse de Deus, ele ia ter relacionamento com Deus. Por que as pessoas vêm na igreja? Para ter relacionamento. O culto está sendo transmitido. Você poderia ver lá da sua casa. Mas se você tivesse vindo lá da sua casa, você não ia participar da oração ontem. Não ia. Então, por que Deus, em todo o tempo, quis que o homem ficasse ali dependendo dele? Para sempre o homem ir até ele. Para sempre o homem pedir a ele. Sempre o homem desejar estar do lado dele, né? Você gosta do seu pai e da sua mãe, ok? Mas quando ele faz um agrado, você fica mais alegre, não fica? Com certeza. Então, a vontade de Deus é que em todo tempo, né, você dependa dele, ele vai te dar e você vai ficar feliz. Né? Tem um ditado aí, eu não sei se lá na sua casa é assim, mas lá em casa é. Se a esposa está feliz, todo mundo está feliz. Se a esposa está brava, tudo está bravo. A mamãe, então, se a mamãe está brava, tudo ruim. Se a mamãe está feliz, ô mamãe, pode pegar isso? Pode. Pega, mas vou pegar um só? Não, pega 2. Não é? Olha que alegria. Deus fica feliz quando você depende dele. Quando você chega lá para ele e fala assim, Senhor, aqui, não estou conseguindo. Isso é muito grande para mim. Isso é muito difícil para mim. O Senhor é meu Pai. O Senhor tem parte em mim. Lá na sua palavra tá falando claramente que é para eu pedir, que todo aquele que pede, o Senhor vai dar. Eu estou aqui te pedindo. Eu não consigo sozinho. Contei o meu testemunho, a irmã contou o dela. Nós tínhamos um problema lá no meu trabalho desde 2016. E era um problema que envolvia uma outra área profissional que não é a minha. E aí, de um tempo para cá, começou a ficar apertado, porque a gente precisava resolver o problema. E aí, eu venho orando, mas aí eu fui orar mais, que eu falei, não, a gente precisa de uma solução disso, porque o negócio não era meu, era de outra pessoa. E aí, quando foi sexta-feira passada, eu recebi o telefonema. Mas como um bom crente, né, que ainda não teve o seu corpo glorificado e ainda não vive 100% pelo Espírito, eu falei, deu problema. A mentalidade, deu problema. Aí eu atendi até de longe, assim, né? Aí a pessoa lá do outro lado, ficou pronto? Eu falei, repete. Aí ao crente de novo, não acredito. Repete, ficou pronto? Fiz o que você queria, ainda fiz a outra parte ainda. Eu falei, glória a Deus. Aí eu ajoelhei lá e falei, Senhor, quantas vezes eu pedi para ele, Senhor, resolve esse problema. O problema nem é meu, e eu nem consigo resolver, resolve esse problema. A pessoa foi lá levar o resultado, os documentos, ele falou assim, ó, eu não sei como que esse negócio deu certo, porque está tudo o contrário. E a pessoa que fez todo o processo, falou que está certinho, 100%, nunca viu um processo tão bem feito desse. Eu falei, é ele. Ele passou a mão lá em cima assim, e limpou, que tem... Nós sempre precisamos depender do Senhor. O Senhor, quando colocou o homem lá no jardim, ele queria o quê? Que o homem comesse da árvore da vida. O que quer dizer isso? Quer dizer que sempre o homem ia depender de Deus. Ele não ia sofrer. Eu sofri lá 5 anos. O Senhor ia resolver. Nós não podemos ler o
passado, o futuro, né? Eu falo que nós não somos igual a Deus, nós só conseguimos ver esse tempo daqui e agora. Deus consegue ver tudo. Mas ele não me falou que ia. Mas enfim, Deus queria que em todo o tempo o homem fosse lá na árvore da vida e pegasse. A árvore da vida era o quê? O próprio Deus. Então, quanto mais ele comesse daquela árvore, mais parecido com Deus ele ia se sentir, porque ele já era igual a Deus. Deus falou que ele era a imagem e a semelhança. A imagem para representar Deus aqui, né? E a semelhança para poder dar o quê? Autoridade. Ele seria semelhante a Deus para quê? Para ter autoridade. Então, Deus em todo o tempo quis que o homem tivesse o quê? Vida. Porque Deus é vida. Aos olhos de Deus, a morte é a coisa que ele mais detesta, pois ele é vida. Ontem nós oramos para essa jovenzinha. Por que nós oramos? E por que impactou? Porque são problemas que vêm na nossa vida e que trazem morte. Mas nós não somos dos da morte, nós somos da vida. Nós queremos vida. Então, às vezes a gente acha que Deus detesta o pecado. Realmente, ele não gosta do pecado. Não gosta do pecado, né? Tanto que ele expulsou um, né, que gostava e gosta do pecado. Ele expulsou ele. Então, de que Deus gosta? De vida. Então, Deus não gosta do pecado, mas o que ele gosta menos é da morte. E aí você vai pensar assim, mas que morte é essa? É uma morte de corpo aqui? Não. Essa jovenzinha está viva, mas ela está vivendo uma vida de morte. O que contrariou Deus lá no jardim? Foi o homem querer viver uma vida independente dele. Não come, senão vai trazer morte. Não come, senão você vai querer viver sozinho, você não vai depender mais de mim, você não vai ter relacionamento comigo. E assim foi. Mas o homem, Deus deu a ele o livre-arbítrio. O que quer dizer isso? É a condição de optar. Hoje você pode optar por ele. Hoje você tem a chance, a oportunidade de optar por ele. Quando Deus criou o homem, o Senhor colocou diante da árvore da vida. Se comesse dela, ele receberia a vida de Deus e viveria eternamente. Quem que trouxe a vida para o mundo? O próprio homem. Ele comeu da árvore que trazia o quê? Morte. Nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor, mas um relacionamento que traga vida. Que as pessoas possam ver vida em nós. Como que nós às vezes tocamos na morte? Lá no jardim, o homem tocou na morte porque ele comeu da árvore que lhe dava conhecimento para poder fazer as coisas sozinho. Independência. Na nossa vida, muitas vezes, nós queremos ser independentes. Tem uma pastora nossa que ela falou que tem uma feminista americana que se ela pegasse ela ia massar ela. Porque diz ela que tudo que tem de ruim na vida da mulher hoje, desse negócio de feminismo, tem que trabalhar fora, trabalhar em casa, cuidar do menino, lavar a roupa e tal, é culpa dessa mulher que trouxe. Outros falam que é da Eva, né, que no tempo da Eva não tinha problema. Aí, né? Mas enfim, a vontade de Deus é que nós nunca tocássemos na morte, que nós nunca conhecêssemos a morte. Essa morte não é só, pode ser essa morte natural, mas não é uma morte física, é uma morte espiritual. Como que nós podemos tocar na morte? Tem várias maneiras, né? Que o pastor colocou algumas, né? Através de filmes, através de relacionamentos. Relacionamentos traz morte para nós. Você que tem filho aí, seu computador, do seu celular do seu filho, você vê tudo que ele olha.
Você já colocou, pior que eu estou entregando aqui, né? Você já colocou aquele espelhozinho que tudo que ele mexe lá no dele aparece no seu? Pois é. O computador é lá na sala para você passar toda hora e ver? Ele tem televisão no quarto dele com Wi-Fi? Pois é. Põe televisão na sala, né? Por quê? Filmes, coisas que ele ouve, às vezes está escondidinho. Você pensa assim, não, isso não tem nada a ver, não. Pois é. Às vezes, conversas com pessoas, amizades, né? Muitas coisas trazem morte para o nosso meio. Por que na igreja nós estamos sempre nos reunindo? Nós temos reunião na segunda, temos curso da igreja na terça, temos célula na quarta, às vezes temos célula na quinta, ensaio, oração de mulher. Se você é mulher, quinta-feira, oração para as mulheres. Sexta-feira tem a aula, sábado tem culto de jovem, domingo tem culto, tem conferência, tem encontro, né? Tem sempre alguma coisa na igreja para quê? Para que você fique nesse meio aqui, ó. Porque aqui a Bíblia diz que a morte não pode mais tocar. A morte não pode estar aqui nesse meio. Quando tocamos a morte, o nosso espírito fica amortecido. Perdemos o interesse pelas coisas espirituais e a fome pela palavra e a presença de Deus vão diminuindo. Nada na sua vida vai vir de uma vez. A morte espiritual, ela não vai vir de uma vez. Primeiro que vai querer trazer morte espiritual em você é o sofá. Sofá atrás. Porque na hora que você deita, agora tem aquele grandão, né? Aquele que estica assim para frente. Aquele, sei lá, diz a Giovana que aquele sofá não é de Deus, não. Porque depois que você está deitado naquele sofá, você não vai querer sair de lá. Mas traz morte, te separa do corpo. Né? Você precisa estar sempre em comunhão, ouvindo da mesma palavra, comendo da mesma comida, alimentando do mesmo maná que cai do céu, do mesmo jeito que todo mundo come. Às vezes, né, nós diminuímos a nossa vontade por coisas pequenininhas. Às vezes é o sofá. Ah, hoje eu não vou não, estou cansado. Eu vou deitar aqui nesse sofá. Você não vem no culto, você não vai na célula, você não lê a Bíblia. Olha que é uma bobeirinha. É o sofá que é endemoniado? Não, não é o sofá. Mas com o tempo, você vai deixar de vir no culto, você vai deixar de ir na célula, você vai deixar... E aí, aos poucos, a sua vontade, o seu desejo vai diminuindo. Você pode ver, quando você começa a se afastar, as bênçãos de Deus começam a sumir da sua vida. Elas vão afastando, elas vão sumindo. Os milagres na sua vida param de acontecer. Mas você não percebe. Por quê? É pequenininho, é pouco. Muitas vezes consideramos os pecados morais os mais graves. No entanto, o que Deus mais abomina é a morte. Se um crente cometeu algum pecado, o sangue lava. Você vai lá, vai pedir perdão e o sangue lava. Mas a morte não tem jeito. A morte precisa de quê? Precisa de água, de purificação. Né? A morte, a Bíblia diz que ela é representada pela poeira, sujeira. Né? Quando lá para os lados de Israel, né, eles andavam, tinham que lavar os pés toda hora que chegava. Por quê? O pé ficava cheio de poeira. A poeira aponta para o quê? Para a morte. Então, com o tempo, você vai absorvendo essas coisas. Às vezes é uma bobeirinha. Às vezes é um grupinho que, né, no caso dos homens, sempre tem um engraçadinho que gosta de fazer aquelas piadinhas maldosas, que sempre vem para poder te humilhar, para poder te diminuir, para poder colocar você para baixo. Sempre tem. Sempre tem esse aí. Então, isso vai juntando. É como a poeira. E você precisa o quê? Da água para te purificar.
da água para poder o quê? Nós, como igreja, né, que pregamos a graça, o evangelho. O que quer dizer isso? Quer dizer que em todo tempo você vai ouvir que você é amado. Talvez você não está sentindo, porque você está olhando para o seu colega do lado, às vezes é lá o seu parente, mas você é amado. Às vezes, né, você não sente amado por Deus, mas você é. Você precisa ter isso com você. Então, nós pregamos que você é o quê? É amado. Depois nós pregamos que você é favorecido e favorecida. O que quer dizer isso? Quer dizer que em tudo que você for fazer, você vai ser beneficiado. Mas é porque eu faço? Não. É porque Deus te ama. Ele vai liberar na sua vida. A graça vai te alcançar e ela vai fazer tudo aquilo que você precisa para poder receber do Senhor. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Por nossa causa, ele se tornou pecado. Jesus não tinha pecado, mas ele se fez pecador, para que o meu e o seu pecado estivessem sobre ele, em cima dele. O Senhor, em todo o tempo, Ele quer tirar tudo que está pesado na sua vida, tudo aquilo que tem sido peso em você, Ele quer te limpar de toda sujeira. Mas você precisa o quê? Se exercitar, ser ativo, procurar, buscar. Já está liberado, a fruta já está lá, mas você precisa levantar seu braço para poder pegar. Aqui diz que Cristo, né, é uma novilha vermelha. O que quer dizer isso? Né? A novilha vermelha representa Cristo. Né? Mas por que deveria ser fêmea? Porque na palavra de Deus, o macho simboliza liderança, enquanto a fêmea simboliza submissão. Então, lá em Números 19, de 1 a 6, vai falar da novilha vermelha, que era um sacrifício que tinha que ser feito. A novilha vermelha aponta para Cristo. Foi submisso em todo o tempo ao Pai. Tinha que ser fêmea por causa da submissão, porque ele submeteu a vontade do Pai para fazer aquilo que o Pai queria, para que cada um de nós pudesse estar aqui. Ao ser representado por uma novilha, o Senhor mostra sua completa submissão ao Pai. Submissão é diferente de escravidão, de exploração, de tudo isso. Submissão é quando você reconhece aquele que está acima de você. Uma das coisas que nos separam das coisas do relacionamento das coisas de Deus é a nossa submissão. O que é quando nós não somos submissos? Quando nós não dependemos do Senhor. Eu posso fazer, eu faço, eu consigo. Sempre eu. Então, vai mostrar sempre para você. Quando você não é submisso, você não vai depender de Deus. Você mesmo vai fazer. Então, quando você não é submisso, você não aproveita das coisas que Deus tem para você. Isso separa você de receber. A cor vermelha aponta para o pecado. Isaías 1,18 diz que o pecado é vermelho como a escarlata. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Então, o pecado foi para cima da novilha. A novilha era vermelha, representa Cristo. Por quê? Porque Cristo recebeu o nosso pecado sobre ele. Para quê? Para que você fosse livre, para que você fosse liberto, né? Aqui diz também que a novilha não poderia ter carregado jugo. Jesus não carregou nenhum jugo. Jesus não pecou. Jesus não tinha nada nele que desabonasse ali a conduta dele junto ao Pai. Todos nós nascemos da escravidão do Egito, mas o Senhor era o único livre. Assim, ele nunca trabalhou para Faraó.
e nunca carregou nenhum jugo. Ele trabalhou unicamente para o Pai. Então, Cristo era o único e é o único que poderia fazer tudo aquilo que o Pai queria. Podia satisfazer a vontade do Senhor. Podia satisfazer a vontade do Pai. Podia preencher toda a necessidade. Nós tínhamos uma conta, mas o Senhor pagou toda a conta por nós. Você tinha um débito, você não conseguia pagar, mas Ele próprio veio e pagou aquela conta por mim e por você. A água purificadora era usada apenas para purificar aqueles que se contaminassem com a morte. Quase qualquer um que tocasse em um morto ou um animal seria impuro e não poderia participar da comunhão. Hoje é do mesmo jeito. Você precisa ser limpo, ser purificado para poder ter um relacionamento com o Senhor. Para que você possa, você já foi justo, você já é justo, mas você precisa ser lavado das coisas do mundo, da morte do mundo. Todo dia vem alguma coisa na nossa vida. Você sai ali na esquina, na hora que o carro atravessa na sua frente, entra num lugar que não pode, o sangue sobe, você já dá vontade de pegar uma sujeirinha do mundo, né? Então, a água purificadora é essa água que vai, o tempo todo, está o quê? Nos lavando, nos limpando, nos purificando. Nós precisamos ser lavados também como igreja. Toda a purificação por meio da água com cinzas da novilha vermelha está associada à morte. Mas algo interessante é adicionado. Também todo vaso aberto sobre que não houver tampa amarrada será imundo. O que quer dizer isso? Que você precisa ter uma cobertura sobre a sua vida. Senão a poeira do mundo vai vir. Eu andava, agora não estou andando mais, eu andava num grupo de motociclistas. E lá tem crente e não crente. E eu ficava lá no meio. E aí eu falei com um colega meu, eu falei, não, nós não vamos ficar nesse meio aqui mais não, porque esse meio aqui vai acabar nos contaminando. O que estava acontecendo? Nós éramos vasos, mas estávamos abertos, e aquela contaminação, aquela sujeira, estava entrando para dentro de nós. Aí o que eu falei? Falei, não, nós vamos sair. Aí nós continuamos no mesmo grupo, mas nós passamos a andar com uma outra turma dentro do grupo. Por quê? Aquelas pessoas, elas nos falavam, né, e viviam só coisas de morte. O vaso aponta para nós, que somos recipientes do Espírito. Se um vaso ficasse sem a tampa, isso significa que a poeira assentaria na água durante a noite ou insetos poderiam entrar. Então, o que acontece? Se você ficar com a tampa aberta, aquela sujeira do mundo vai entrar. O que quer dizer isso? Vou dar um exemplo aqui, se você gosta, nada contra. Televisão tem alguns programas que passam à tarde. Cidade Alerta, da Atena. E você pode ter saído de um momento de oração de 5 horas orando e louvando o Senhor. 1 minuto que você ouvir esse programa, você vai ser contaminado. O que quer dizer? A sua mente vai encher de coisas ruins. A sua mente, que era para poder, o seu corpo, que era para poder conter o Espírito Santo, começa a se encher de sujeira. Começa a se encher de quê? De poeira. Sem a tampa que é o Espírito, você vai se enchendo. Vai sendo colocado dentro de você essas coisas. Que é o quê? A morte do mundo. Muitas coisas acontecem na nossa vida, porque na maioria das vezes nós não observamos aquilo que vem acontecendo do nosso lado. Todo dia está sendo colocado, mas nós não conseguimos enxergar. Se um vaso sem tampa significa estar aberto para receber todo tipo de influência do mundo,
Quando ouvimos palavras de morte ou absorvemos livremente tudo o que assistimos, estamos agindo como vaso sem tampa. Então, você precisa de quê? Você precisa de uma tampa. Essa tampa é o quê? Essa tampa é o Espírito. Ela vai tampar e aquela poeira que vai vir lá do mundo com a morte não vai entrar na sua cabeça, não vai entrar na sua mente, ela não vai te controlar, você não vai se sujar. Por fim, preciso ainda enfatizar que uma pessoa purifica a outra. Por isso nós precisamos ser juntos, estar juntos. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou ver a palavra lá de casa. Mas você não vai ser igreja, você não vai ser corpo. Por quê? Você vai estar conectado, mas numa rede sem fio, né? Belisca quem está do seu lado aí, dá um beliscãozinho em quem está do seu lado aí. Se não tiver ninguém, belisca você mesmo. Beliscou? Se fosse pela internet, você conseguia fazer isso? Pela internet, na hora que acabar o culto, você consegue cumprimentar alguém? A dona Ida gostou de beliscar, está beliscando do lado de lá e do lado de cá. Você é aquele que vai ser um instrumento, a pessoa que vai mudar a vida da outra. Nós só podemos ser igreja juntos, um do lado do outro. Por isso que tem o culto, por isso que tem a célula, né? Vocês viram que o louvor só com um? Não, tinha um monte, né? Tinha um tanto, ainda tinha mais lá para trás. Então, nós precisamos estar juntos para que em todo tempo nós possamos um cobrir o outro, literalmente. Né? Você vai, tampa, segura aqui, a sujeira do mundo vem, ela não vai tocar naquela pessoa, o outro vem de cá do mesmo jeito. Então, se você estiver lá na sua casa, se você estiver lá longe, não, eu vou ver essa palavra gravada depois, eu vou ver, não sei, eu acho que amanhã, domingo que vem eu vou. Você não vai ter a condição de ser um vaso para poder purificar, para poder levar a palavra, para ser ali um local onde que o Senhor vai usar para ministrar a vida dele. No versículo 19, lá de Números, lemos que aquele que está puro ministra água sobre o que está contaminado. Então, você precisa ter a água pura para você ministrar na vida da outra pessoa. Em todo tempo, você é que vai ser o vaso, você é que vai ser ali o canal, você é que vai ser o recipiente onde o Espírito vai passar e vai chegar até as outras pessoas. Mas eu posso convidar pela internet? Pode. Você pode convidar. Mas você não vai conseguir ser igreja pela internet. Não vai. Né? Ontem, na hora que a pessoa que estava lá podia falar assim, ora aqui. Não, nós oramos todos juntos aqui. Por quê? Corpo, junto, né? Esta é a vida da igreja. Nós nos purificamos mutuamente por meio da água da palavra misturada com a cinza da novilha vermelha. Então, nós é que ministramos na vida de outras pessoas, né? Nós estamos juntos. Quando a Karina tiver uma dificuldade, aí eu vou ajudar. Eu vou ministrar uma palavra na vida dela, eu vou ministrar Cristo, eu vou falar que Ele a ama, que Ele pode ajudá-la, que ela pode pedir a Ele, que Ele é um papaizinho, que Ele é um pai bom. Aí eu vou falar para ela. Ela vai receber essa palavra e a fé dela vai ser aumentada. E aí ela vai receber do Senhor aquilo que ela tem pedido. Então nós precisamos ser igreja e estar junto. Estar junto. Se as cinzas da novilha vermelha tinham poder na velha aliança, né, que o trecho está lá em Números,
muito maior poder tem hoje a obra consumada do Senhor Jesus para nos fazer aceitáveis diante de Deus. Lá era um sacrifício, agora é outro. Quem fez o sacrifício agora é o próprio Deus. Jesus é Deus. Ele veio do céu, ele fez o sacrifício. E ele fez o quê? De uma vez por todas. Você não precisa mais se sacrificar, se entregar em sacrifício para ser reconhecido por Deus. Não precisa. Você já é reconhecido, porque o próprio Deus se sacrificou para você. Se lá no antigo a novilha tinha poder, na velha aliança, imagina hoje, na nova aliança. A aliança da graça, a aliança do novo evangelho, onde Cristo morreu na cruz para que cada um de nós pudéssemos ser salvos, ser curados, ser libertos. Hoje você pode se chegar diante do Pai, você pode chegar perto dele e falar: papaizinho, pai querido. Hoje você não tem mais nada te impedindo de chegar perto dele. Diz o evangelho, né, que o soldado romano lhe abriu o lado com uma lança e jorrou sangue e água. Vocês já viram o filme, né? No final do filme, da crucificação, ele vai com a lança lá e fura aqui assim em Jesus. Podia até ter colocado, né? Me esqueci de colocar o filme. Fura aqui e fala que lá sai sangue e água. Olha a perfeição de Deus. Saiu o sangue para te salvar, para te fazer justo, mas saiu também água para poder te purificar, para poder te dar suprimento, para poder você desfrutar, para que você pudesse ter comunhão com o Senhor. Que esse possa ser um tempo na sua vida, um tempo novo, um tempo em que você possa aproveitar de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Relacionamento, você possa ter nesse tempo, né? Se você está afastado, né? Esse tempo que você possa voltar a ter relacionamento com o Senhor. Que esse possa ser um tempo novo para você. Que essa palavra possa tocar no seu coração. E o sangue possa vir sobre a sua vida, te salvar, te justificar e a água possa te purificar. Pedro vai colocar ali um louvor. Pode ser o terceiro, tá, Pedro? Pode colocar aí o terceiro para nós. Pode ficar de pé. Pedro vai colocar o louvor lá. Ô Douglas, pede para ele aí, se ele manifestar, ele não vai poder ficar aqui dentro. Ô Douglas.
Venha sempre exaltado. E apaga o seu amor. Redentor. Aleluia. Repete assim comigo. Pelo sangue, eu já fui lavado. Mas a água é para purificação diária. Esta é a completa provisão de Deus para mim. O sangue vem primeiro, mas depois preciso da água. Se estou doente, esse suprimento de sangue e de água vai me tornar saudável. Se são hábitos pecaminosos, Ele vai dar vitória. Pelo sangue, somos salvos, feitos justos diante de Deus. Mas a água é o suprimento para me purificar, para que eu possa desfrutar da doce comunhão com o Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que você possa ter isso no seu coração, né? Que esse possa ser um tempo na sua vida de desfrute, né? Ô, Ana Cristina, chama a Giovana lá fazendo um favor. Antes de eu orar pelo seu dia, pela sua semana, né? Nós vamos fazer uma... Pode deixar a música, porque essa música é boa. Nós vamos orar pela vida da Giovana. A Giovana, dia 20, foi quinta, né? Ela completou mais uma primavera. E nós vamos orar pela vida dela, para que ela possa continuar sendo bênção nas nossas vidas. Chega aqui. Quem que escreveu o bilhete? Você quer vir cá? Venha. Quer falar no microfone? Giovana segura para você. A paz do Senhor para todos. Sou novata aqui na igreja, mas na vida da Giovana já tenho uns 5 anos.
E tenho só que agradecer essa mulher de Deus, principalmente por não desistir de mim e pela última vez que você me ajudou, que foi por isso que eu estou aqui. Que você seja sempre abençoada, abençoada e iluminada por Jesus. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Viu? Foi uma semente que foi plantada lá atrás, numa célula, né? Que as meninas dela começaram a ir na célula. Está colhendo aí. Já ganhou um abraço, já recebeu uma palavra dizendo que é amada. E hoje nós vamos orar pela vida dela, né? Você vai impor suas mãos para cá e vai declarar tudo aquilo que você sente de bondade no seu coração na vida da Giovana. Amém? Pode abrir sua boca, pode orar, pode declarar, pode profetizar em nome de Jesus. Senhor, Pai, que ela possa ser abençoada, que ela possa, Senhor, Pai, ser um canal, Senhor, Pai, desobstruído, Senhor, Pai, porque nós cremos que ali, Senhor, Pai, o sangue já liberou, já lavou ela de todo o pecado. Senhor, Pai, sobre a vida dela não tem mais nenhuma acusação. Senhor, Pai, ali que em todo o tempo ela possa se sentir amada, favorecida. Senhor, Pai, que nos momentos de dificuldade ela possa se achegar ao Senhor, que ela possa ter um livre acesso ao Senhor, que ela seja uma líder de excelência, que ela seja uma pastora de excelência, que ela seja uma esposa, uma filha. Senhor, Pai, que cada dia mais o coração dela seja tomado pelo amor a cada uma dessas crianças que estão aqui e das muitas outras que virão. Que o ministério dela seja abençoado, que ele venha crescer. Senhor, Pai, ali que vidas serão, em nome de Jesus, alcançadas através dela. Senhor, Pai, cuida da saúde dela. Senhor, Pai, cuida da mente, do coração. Em todo tempo, o favor e a graça do Senhor estarão sobre a vida dela. No nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, Pai, que ela já é vencedora, que ela já é justa. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, Pai, que ela vai experimentar ainda mais do que aquilo que ela tem experimentado. Que a abundância do Pai vai estar sobre a vida dela em todo o tempo, em nome de Jesus. Pode cantar parabéns depois do aniversário? Pode, né? Vamos lá, ué. Aleluia. Que essa possa ser uma semana abençoada na sua vida, na sua casa, todo lugar que você for, a bênção do Senhor vai estar. Senhor, Pai, coloco a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, Pai, a casa deles, o trabalho deles, a família deles. Senhor, Pai, que o sangue de Jesus possa cobrir todos os lugares que eles passarem, todos os lugares que eles forem, eles serão reconhecidos como justos do Senhor. Eles verão que eles são favorecidos. Senhor, ó Pai, que a bênção alcançou. Senhor, ó Pai, dê a eles todo o suprimento para que eles possam ter uma semana maravilhosa. Que essa possa ser a melhor semana da vida deles. Que esse possa ser um tempo novo de vitórias. Uma semana, Senhor, ó Pai, do agir do Senhor, da proteção